Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Orquifanáticos. Aqui bastante frio, chegou uma onda de frio bem intensa aqui na região sul do Brasil. A minha região já está com as temperaturas mais baixas e aí começa a preocupação novamente com toda aquela questão de isolamento das plantas, de fechar o orquidário. Tô com uma parte aqui para reformar ainda, vou ter que fazer agora de tarde, logo depois do vídeo, e proteger todas as plantas contra o frio, porque o frio sempre causa danos, principalmente em plantas mais sensíveis, naquelas plantas que não são típicas, né, de regiões mais frias. Mas o tema de hoje não é exatamente sobre isso. A gente vai trabalhar um pouquinho diferente, vamos falar um pouco da questão que é uma dúvida que um inscrito aqui do canal trouxe e que ele colocou lá no grupo de WhatsApp, no nosso grupo Orquifanáticos, aonde já foi respondida, já foi sanada, mas eu aproveitei para transformar em um vídeo aqui no canal porque acredito ser bem interessante a pergunta dele. Então ele fala assim: quanto tempo demora para uma orquídea começar a brotar logo depois do replante? Então a gente fez o replante na nossa orquídea, ela estando bem, quanto tempo ela demora para fazer o processo de brotação? E eu vou acrescentar ainda mais, né, quanto tempo demora para ela enraizar também logo depois do período de transplante, logo depois que a gente fez o replante dela, tá certo? Então você que está chegando agora e não me conhece, eu sou Fernando Chusca, sou especialista no cultivo de orquídeas e você está no canal Orquifanáticos, o seu canal aqui de orquídeas no YouTube. É um prazer estar com vocês. Convido vocês para assistirem esse vídeo até o final, porque ele vai estar bem interessante e bem importante. Então bora lá pro vídeo, chega deixando o seu like, compartilha para mais alguém. E vamos lá, gente, vamos aprender um pouquinho mais sobre esse mundo da orquidofilia. Pessoal, então para a gente responder essa pergunta que é tão pertinente e que muita gente tem essa mesma dúvida, eu vou mostrar essa planta aqui, que é uma Cattleya forbese. Essa planta já foi replantada faz um mês, 30 dias, e a gente começa a ver o resultado do transplante, da mudança que eu fiz de vaso. Então aqui a gente consegue ver a meristema, né, as raízes sendo emitidas. Ali também tem mais uma raiz, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ali mais uma raizinha. E aqui a gente começa a ver brotos, né, as geminhas começando a eclodir. Então é sinal que a planta agora começou a se desenvolver. Esse tempo, gente, é muito difícil a gente precisar exatamente, porque cada planta ela é única. Então tem plantas que demoram mais, tem plantas que demoram menos. E não tem como a gente dizer assim, ah, mas vai brotar em uma semana, vai brotar em 30 dias, vai brotar em um mês. Cada planta tem um ciclo. Se a gente faz o replante no período certo, possivelmente em uma semana até 15 dias, ela estará com brotações e com enraizamentos. Mas se a gente faz o replante em um período que não é época dela estar se desenvolvendo, esse tempo pode demorar mais, ou seja, ela pode demorar mais a se desenvolver com relação a brotos e com relação a raízes. Então, antes de você fazer um replante, o ideal é que você conheça a espécie e as características de desenvolvimento da sua planta. Porque assim, cada espécie, cada planta, dependendo se ela é monopodial ou simpodial, ela vai ter uma época de desenvolvimento e vai ter uma época de repouso. Então a gente precisa saber exatamente quando estar fazendo esse replante para que a planta não sofra tanto. Por exemplo, se eu faço um replante nessa orquídea aqui, na época que ela está em repouso, a tendência é que ela não vá se desenvolver aí por um tempo maior. Ela só vai começar a emitir brotos e raízes somente quando chegar o período correto dela brotar ou de enraizar.
Antes disso, dificilmente. Embora a umidade, a luminosidade e a adubação até favoreçam que ela possa se desenvolver um pouco antes, muitas vezes isso não é possível e não acontece. Ou seja, a gente precisa esperar chegar o ciclo dela de desenvolvimento, porque caso contrário, a planta não vai se desenvolver, ela não vai enraizar, ela não vai brotar. Então, primeira coisa, conhecer a planta. Conhecendo a planta, você vai saber o período de brotação, o período de enraizamento, o período de floração, o período que ela está em dormência. Nunca se faz um replante, nunca se deve fazer um replante de uma orquídea fora do seu período de brotação ou de enraizamento. É possível a gente fazer, é possível, é comum, muita gente faz isso, mas não é o ideal. O ideal é que a gente faça sempre o replante no período correto para cada planta, para cada espécie. E aí a gente precisa sondar sempre o desenvolvimento da planta. Como assim sondar? Se você notar que a planta ela está emitindo broto, ela está emitindo raízes, então é um sinal que ela está em atividade, que ela está se desenvolvendo. Então, neste momento, pode ser um momento adequado para você fazer uma mudança de vaso. Nunca fazer a mudança de vaso numa orquídea, principalmente nas catleias, quando elas estão em flores. Isso causa na planta um estresse muito grande, que pode causar um definhamento na planta e, consequentemente, a morte. Outra coisa, se você fez um replante e a orquídea não se desenvolveu aí no esperado tempo que você queria, que é, vamos imaginar, uma semana, você espera mais uma semana, 2, 3 semanas e observa se ela não está desidratando, se ela não está perdendo folhas, porque às vezes isso é comum, porque o replante foi feito fora da época. Se a gente fizer o replante fora da época, como eu já falei, pode causar uma desidratação na planta, a planta pode perder folhas, as folhas podem amarelar, pseudobulbos podem amarelar, e você pensar que está perdendo a planta. Mas o que está acontecendo? Na verdade, ela está gastando a energia para se manter viva. Ela está gastando a energia para se manter viva até chegar o ciclo de brotação e enraizamento, que é quando ela vai se reestabelecer e se rejuvenescer através dos brotos e enraizamentos novos, tá bom? Então é muito importante você manter, primeiro, a planta em um bom substrato, manter ela bem plantadinha, bem firmezinha nesse substrato. Segundo, colocar ela num local de boa luminosidade, cuidar da rega é muito importante, cuidar da umidade para ela também é importante, principalmente a umidade atmosférica, manter uma atmosfera no seu microambiente com bastante umidade e a gente manter uma boa luminosidade. Não ficar mexendo na planta. Quanto mais a gente mexe, mais replanta, mais muda ela de lugar, pensando que ela não vai se desenvolver, mais causa estresse nela e mais você vai sofrer com a questão de enraizamento ou brotação da sua orquídea. Então, evite ficar mudando ela de lugar. Já procure o lugar que ela deve ficar, que ela vai ficar, a posição correta em relação ao sol e cuidar dos fatores que eu falei: luminosidade, umidade, rega e também a adubação. A adubação nesse período é muito importante para que ela possa liberar os brotos e o enraizamento de forma mais intensa e aí se restabelecer mais rapidamente, trazendo para você o desenvolvimento que você tanto espera, tá bom? Então eu espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like
Tchau, tchau, gente!